No vídeo de hoje nós vamos falar sobre porcelanato. O que é o porcelanato? Porcelanato é um revestimento cerâmico. Ele se diferencia de outras opções por conta do seu processo de fabricação, que utiliza matérias-primas nobres e alta temperatura para a composição da sua massa. Além disso, ele também tem baixa absorção de água e alta durabilidade. Do que o porcelanato é feito? Basicamente, a massa de porcelanato é composta de uma mistura de argila, feldespato, areias feldespáticas e também minerais, que são combinados em um processo específico, então atomizados. Enquanto o revestimento cerâmico tradicional é composto por 2 a 4 tipos de argila, os porcelanatos podem usar de 7 a 10 materiais. A composição do porcelanato. O porcelanato é composto por 70% de quartzo, argila, caolin e feldespato. Algumas características do porcelanato, A gente tem como a versatilidade, pois existem diferentes alternativas para todas as áreas de casa e também ambientes comerciais. A alta resistência, a uniformidade de coloração, a baixa absorção de água, facilidade na limpeza e alta durabilidade. O processo de fabricação. O porcelanato ele tem diversas fases de fabricação, Tem a preparação da massa, que as matérias-primas são transportadas até os moinhos. O processo de moagem gera a barbotina, partícula de argila moída diluída na água. A atomização. Após ser estocada em tanques, a barbotina é bombeada até o atomizador. Ele retira toda a água dela e a transforma em um pó fino com granulometria uniforme. Prensagem. O pó atomizado é direcionado à linha de produção e colocado em uma prensa específica para ser compactado. O resultado é a bolacha cerâmica. Secagem. Quando sai da prensa, a bolacha cerâmica passa pela secagem, que visa eliminar o máximo possível de água. Esmaltação. Prepara a base cerâmica recebendo 2 camadas, engobe e esmalte. O engobe é uma camada intermediária para reduzir a diferença entre a base e a camada de esmalte e melhorar a qualidade do final produto. O esmalte visa decorar o revestimento, impermeabilizá-lo e determinar as suas características superficiais, como textura, resistência e o desgaste. Resistência química, etc. Com a tecnologia de impressão digital, as peças podem ser decoradas com padrões bem realistas. Queima. O material é direcionado para o forno, onde ocorre a queima, com a temperatura monitorada a mais de 1200 graus. É durante esse processo que o produto adquire as suas características finais, como resistência e absorção. Escolha. Na sequência de todos os produtos que passam pela linha de escolha, que busca identificar possíveis defeitos na superfície e nas linhas de dimensões, separa os porcelanatos de linha, de primeira linha e de segunda linha. Que é isso? Os melhores, os que estão em perfeito estado, e o segunda linha que pode ter algum detalhe ou não. E cacos que são moídos, eles são reutilizados na preparação da massa de novo, em todo o processo. Então, os cacos moídos eles voltam de novo para a linha de produção para poder serem refeitos. Aqui eu vou falar um pouco sobre os tipos de porcelanato. O técnico, além de ter alta resistência mecânica, a principal característica do porcelanato técnico é que ele não recebe esmalte na superfície. Todo porcelanato técnico é retificado. Isso significa que o acabamento das bordas é totalmente reto, com o objetivo de diminuir a aparência do rejunte entre as placas. O esmaltado. Assim como o técnico, o porcelanato esmaltado tem alta resistência mecânica. A diferença, como o próprio nome já diz, é que ele recebe uma camada de esmalte na superfície. O acabamento da superfície pode ser natural, mas varia de acordo com o produto. Para as áreas externas, os porcelanatos esmaltados um pouco mais ásperos ajudam a evitar quedas, ideal para varandas, áreas de lazer e piscina. Quais são os acabamentos do porcelanato? A gente vai para a parte agora de acabamento. A gente falou tipos de porcelanato, agora são os acabamentos. Além dos tipos, os porcelanatos ainda poderão variar em relação aos acabamentos, sendo porcelanato XT para as áreas externas que têm um contato frequente com a água, é uma versão mais resistente à abrasão e com a durabilidade maior. Porém, não é indicado para o uso em fachadas e paredes externas, pois seu coeficiente
em atrito é alto, oferece mais dificuldade de limpeza e ele também possui características antiderrapantes e é impermeável, por isso é muito usado em varandas e piscinas. O porcelanato natural não recebe nenhum acabamento no final da sua produção. Ele é mais resistente e pouco escorregadio, por isso pode ser usado em qualquer área, tanto em espaços residenciais quanto comerciais, incluindo as paredes de fachada. Tem superfície fosca, ou seja, sem brilho. Já o porcelanato polido, após a finalização da massa, essas peças recebem um polimento e uma camada de impermeabilizante. São mais lisas e por isso indicadas para as áreas secas e internas, como salas, corredores e quartos. Aqui sobre um pouco as bordas dos porcelanatos, né? Aqui a gente vai falar sobre o porcelanato, as bordas do porcelanato. Todo porcelanato técnico é retificado. No entanto, o porcelanato esmaltado pode ter a borda retificada ou arredondada, que se chama bold. A retificada extremamente reta, a bold levemente arredondada. No caso das peças retificadas, é comum que o acabamento seja mais uniforme. Isso porque a peça e o rejunte ficam no mesmo nível e os espaços entre eles são menores. Com o porcelanato retificado, as placas são aplicadas com até 1,5 mm de rejunte, resultando na sensação de ser uma única peça em todo o cômodo. No bold, entretanto, o rejunte fica um pouco abaixo do porcelanato. Então é isso, esse aqui foi sobre algumas características e o que é o porcelanato. Vejo vocês no próximo vídeo.